Meu nome é Éder Gatti, sou médico da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. E hoje eu vou falar sobre eventos adversos pós-vacinação e a importância da sua vigilância nessa campanha contra a Covid-19. Os temas abordados nessa aula serão a campanha de vacinação contra a Covid-19, e aí eu vou falar sobre a Coronavac, que é a única vacina que neste momento está sendo usada na campanha. Vou falar sobre as precauções dessa vacina, sobre as suas contraindicações e os principais eventos adversos envolvidos. Eu vou falar também sobre o sistema de vigilância de eventos adversos pós-vacinação. Eu vou falar o que notificar, quais são os instrumentos dessa vigilância e quais são os fluxos de informação. Para fazer essa aula, eu utilizei como fonte de informação a nota técnica, o informe técnico da campanha, desta primeira fase da campanha. E é muito importante datar o que eu estou falando. Estou me baseando em um documento que foi publicado no dia 19 de janeiro de 2021. Vou falar apenas da primeira fase da campanha, que conta com apenas um imunobiológico, a Coronavac do Butantan. E vou utilizar também informações contidas na bula do produto. Nessa primeira etapa da campanha, nós temos uma população-alvo específica. É composta por trabalhadores da saúde, pessoas idosas e institucionalizadas, residentes em instituições de longa permanência, pessoas com mais de 18 anos, portadoras de deficiência física e residentes em residências inclusivas. Populações indígenas vivendo em terras indígenas, ou seja, pessoas aldeadas e quilombolas. E como eu disse, essa campanha tem apenas um produto neste momento, a Coronavac. A Coronavac ela foi produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o laboratório paulista Butantan. Ela tem a forma farmacêutica de suspensão injetável. Ela é apresentada neste momento, nessa fase da campanha, em frascos de uma dose só, frascos de 0,5 ml. A sua via de administração é intramuscular e ela só pode ser feita por essa via, ela não pode ainda ser feita em outras vias, como por exemplo no subcutâneo. Isso porque nós não temos estudos ainda que validam o uso dessa vacina por outras vias, então somente pela via intramuscular. O esquema vacinal proposto é de 2 doses, cada dose de 0,5 ml, com intervalo que pode variar de 2 a 4 semanas. O recomendado neste momento são 21 dias de intervalo entre as doses. A composição da dose tem 600 unidades internacionais de antígenos do vírus SARS-CoV-2, e ela tem uma validade de 24 meses a partir da sua data de fabricação, se ela for conservada na temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus Celsius. Sempre que um indivíduo for vacinar, é importante fazer alguns questionamentos, até mesmo para evitar problemas. O primeiro deles é questionar se o indivíduo que vai receber a vacina, ele já tem histórico de síndrome vasovagal. O que é isso? Isso é aquela sensação de desmaio ou até mesmo um desmaio quando a pessoa é submetida a uma situação de estresse ou que fica muito tempo em pé. Às vezes a pessoa, quando ela passa por essa situação de estresse, ela pode, de fato, desmaiar, perder a consciência, cair e se machucar. Então é sempre muito importante fazer isso e sempre que possível vacinar a pessoa com ela sentada. É uma forma da gente, inclusive, evitar queda e evitar problemas, de, por exemplo, a pessoa se machucar durante o processo de vacinação. É sempre importante também perguntar se a pessoa está doente no momento da vacinação, porque se a pessoa tiver com alguma doença febril, o ideal é contraindicar a vacinação e perguntar se a pessoa tem alergias prévias, principalmente no momento da segunda dose, porque se a pessoa teve uma alergia grave quando ela recebeu a primeira dose, é preciso avaliar com muito cuidado se ela tem segurança para receber a segunda dose. E lembrar que a vacina tem componentes que podem estimular alergias. E após a vacinação, é sempre bom observar o ponto da vacinação. Tem pessoas que têm coagulopatias, pessoas que têm problemas de coagulação do sangue. E aí, às vezes, o ponto de inserção da agulha pode levar a um sangramento e, às vezes, é necessário atendimento médico e contenção, pressão no local de vacinação. Alguns questionamentos serão muito comuns na rede e é sempre importante a gente dar alguns esclarecimentos de antemão. O primeiro deles: é possível vacinar uma pessoa se ela recebeu vacinas, outra vacina qualquer, há pouco tempo? Bem, existe uma recomendação de não se fazer vacinas simultaneamente com a Coronavac.
O único motivo disso é porque ainda não há estudos que validam essa segurança de fazer vacina. Não dá para ter garantia de que a vacina vai ser imunogênica, eficaz e segura se feita com outra vacina concomitantemente. Provavelmente não vai ter problema, só que, como eu disse, não há estudos que validam isso. Tá? Então, neste momento, é contraindicado fazer vacinas concomitantes à Coronavac. E o ideal é esperar o intervalo mínimo de 14 dias entre outras vacinas. Ou seja, se a pessoa recebeu, vamos dar um exemplo, uma vacina de difteria e tétano, o ideal é ela esperar 14 dias para receber uma próxima dose. Mas veja, temos que sempre usar o bom senso. Sempre usar o bom senso. Se estamos diante de um profissional de saúde que é extremamente exposto ao coronavírus, um profissional que atende pacientes com coronavírus, e ele se expõe frequentemente ao vírus, às vezes é interessante adiantar a vacinação, furar essa regra, entendendo que isso é um erro de vacinação, precisa ser notificado para pelo menos a gente seguir a pessoa. Mas o ideal é usar o bom senso, vacinar essa pessoa, considerar essa dose válida e vacinar ela com a segunda dose em 21 dias. É uma situação de exceção porque a gente está pesando risco e benefício. A pessoa tem um risco alto de exposição, ela se beneficia da vacinação. E aí, neste caso, quando a gente está falando de outros grupos de risco que têm menos exposição e pode esperar, isso em outras fases da vacinação, o ideal é esperar esse intervalo mínimo de 14 dias. Sobre a segurança e a farmacovigilância da Coronavac, é importante a gente lembrar algumas características dessa vacina. Primeiro, que ela é uma vacina nova, ela é composta por vírus inativado. Essa plataforma de vacina é muito segura. Normalmente, vacinas de vírus inativado costumam ser muito seguras. Elas causam poucos eventos adversos pós-vacinação. Ela é uma vacina nova, teve uma aprovação emergencial. Por conta da emergência de saúde pública, da pandemia, foi necessário fazer essa aprovação emergencial. Vale lembrar que os estudos de fase 3 de validação dessa vacina estavam acontecendo enquanto ela foi aprovada. Então, ela não completou todos os ritos para ter uma validação, um licenciamento permanente. E, mesmo assim, a vacina ela se mostrou muito segura nos estudos clínicos, pois, como eu disse, é uma vacina de vírus inativado, ela tem tudo para ser uma vacina muito segura. Tá? Algumas precauções que temos que ter com essa vacina. Primeiro, se a pessoa tem uma doença febril, o ideal é adiarmos a vacinação. Ou seja, se a pessoa tem um quadro de febre, qualquer doença aguda, o ideal é esperar que ela melhore da doença para receber a vacina. Se a pessoa teve Covid-19, não há qualquer recomendação e não tem evidência de que vai aumentar o risco da pessoa ter um evento adverso grave se a pessoa teve coronavírus num curto espaço de tempo. Mas, como eu disse, a vacina ela carece ainda de algum conhecimento de segurança por conta da sua aprovação emergencial. Então, a recomendação que vale neste momento é que se espere pelo menos 4 semanas desde que a pessoa pegou a doença, manifestou o início dos sintomas da doença, para poder receber a vacina. Falando de alguns grupos especiais, e aí é onde surgem as principais dúvidas, nós temos as gestantes, as puérperas e lactantes, mulheres que estão amamentando. A dúvida é, essas mulheres podem receber a Coronavac? Vale lembrar que não foi testado nem segurança nem eficácia desses grupos nos estudos clínicos que validaram, que avaliaram a Coronavac. Por isso que há uma certa incerteza com relação a tanto a segurança quanto a eficácia. Só que a gente precisa avaliar algumas coisas. Primeiro, por ser uma vacina inativada, uma vacina de componente inativado, provavelmente ela não dará problema para a gestante ou para a puérpera que está amamentando por essa característica. Ela não tem vírus vivo que replica no corpo da pessoa. Então, é de se esperar que seja segura, mas não há uma certeza, uma comprovação em estudos clínicos. Então, nessa situação, é muito importante a gente avaliar risco e benefício. Por exemplo, se temos uma mulher que amamenta ou uma gestante que está trabalhando na linha de frente, atendendo pacientes com Covid-19, nesta situação,
é recomendado sim vacinar essa gestante. Não podemos privá-la de uma proteção. Então, quando a gestante está na linha de frente, podemos sim vacinar, mas precisamos seguir essa gestante. O mínimo que a gente pode fazer é notificar esta vacinação. A forma de se notificar é notificar como se fosse um erro de vacinação. Embora temos clareza de que não seja um erro, o sistema de vigilância vai saber que aquela mulher recebeu a vacina em período de gestação ou em período de lactação. E podemos acompanhar, eventualmente, posteriormente, essas mulheres. Então, avaliar risco e vacinar. Nesse caso, então, vacinar é uma vacina inativada, é uma vacina segura. Enfim, considerar a dose válida notificando o erro de vacinação. Lembrar que muitas mulheres em idade fértil vão receber a vacina e, eventualmente, a mulher está no começo da sua gestação e nem sabe que está grávida e ela vai e recebe a vacina. Neste caso, é a mesma incerteza que a gente tem com relação à segurança das gestantes, mas a gente tem tranquilidade, por ser uma vacina inativada, de que essa mulher não vai ter problemas. O ideal é considerar esta dose válida e notificar como se fosse um erro de vacinação, embora temos clareza que não seja um erro, mas é uma forma de seguirmos essas mulheres. E da mesma forma, agendar a segunda dose, completar o esquema de vacinação para essa pessoa, embora nós temos essa recomendação de notificação. Agora, mulheres gestantes ou que estão amamentando, mesmo que sejam profissionais de saúde, mas não estão na linha de frente, ou estão afastadas, estão cumprindo a sua licença maternidade, não estão se expondo ao SARS-CoV-2, neste caso, devido à incerteza da segurança da vacina que nós temos ainda, o recomendado é não vacinar, adiar a vacinação para depois da gestação e da lactação. Justamente, o motivo disso é porque essa mulher não está exposta, ela tem baixo risco de infecção e, por isso, não há necessidade de se vacinar, mesmo sendo profissional de saúde. Algumas outras situações, existem pessoas que tomam antiagregante plaquetário, o famoso AS, por exemplo. Nesse caso, a pessoa pode receber a injeção intramuscular, que não vai ter risco de sangramento, então não é necessário mexer na medicação ou contraindicar a vacinação. Ela pode ser feita normalmente. Existe outra situação, pessoas que tomam anticoagulante. Essas pessoas, sim, elas têm um risco maior de sangramento, porém já foram feitos estudos com injeção de vacina intramuscular que mostrou que não há um risco aumentado de sangramento nessas pessoas de forma que de alguma forma contraindique a vacinação. E lembrar, a Coronavac até este momento só pode ser feito pela via intramuscular, porque não sabemos se no subcutâneo ela vai funcionar da mesma forma. Neste caso, nós não contraindicamos a vacinação. Pode fazer a vacina intramuscular nas pessoas que recebem anticoagulante. O ideal é observar se a pessoa não vai ter nenhum sangramento no local da aplicação da vacina. E se porventura a pessoa ficar com o braço roxo, ficar com aquela equimose, aquela área extensa roxa, normalmente casos como esse têm uma evolução benigna e a pessoa não vai ter problemas e isso recrudesce, isso cura. Tá? Então o uso de anticoagulante não é motivo de contraindicação da vacina. Com relação a pessoas portadoras de doenças reumatológicas, doenças reumáticas imunomediadas, nesses casos, a gente precisa dar uma abordagem individualizada, porque os estudos clínicos da Coronavac não avaliou grupos separados e a gente não consegue saber se há algum fator de risco nesses grupos. Então, temos que considerar uma avaliação individualizada e sempre considerar o risco de exposição. Se a pessoa tem uma doença reumatológica, é profissional de saúde e está se expondo ao coronavírus, o ideal é que ela se vacine mesmo tendo doenças reumáticas imunomediadas. E se a pessoa estiver em algum grupo de risco com indicação de vacinação, está com a sua doença controlada, ela pode sim receber a vacina. E o ideal é sempre dialogar com o seu médico. Com relação a pacientes oncológicos, pacientes transplantados, pacientes com outras imunodeficiências, pacientes com HIV, os estudos clínicos do Butantan e da Sinovac não avaliaram esses grupos ainda para dizer que há algum fator de risco ou alguma alteração de eficácia.
Porém, como essa vacina ela tem uma plataforma de vírus inativado, é de se esperar que ela seja segura. Pode ser que em algumas situações de imunodeficiência o paciente tenha algum prejuízo na imunogenicidade da vacina. Porém, é muito difícil pensar que o paciente terá algum risco de evento adverso grave por ser imunodeprimido. Por isso que a gente recomenda que a vacinação seja feita nesses grupos, principalmente se ele tiver um risco de exposição alto, como profissionais de saúde que trabalham na linha de frente. Com relação a contraindicações da Coronavac, bem, a gente sempre tem que lembrar da hipersensibilidade, das alergias, da anafilaxia, que é muito comum em qualquer vacina. E a gente tem que lembrar que a gente está injetando na pessoa componentes que são estranhos ao organismo dela. Então é possível que eventualmente tenha uma reação mais grave, tá? Lembrar que a vacina ela tem antígeno do vírus inativado, ela tem hidróxido de alumínio, né, que, enfim, é um adjuvante que estimula muito o sistema imunológico. Enfim, tem outros componentes que certamente, eventualmente, pode dar uma reação alérgica na pessoa. Tá? E lembrar que se a pessoa teve uma hipersensibilidade à primeira dose, uma anafilaxia após a primeira dose, o ideal é reavaliar se a pessoa tem condições de receber a segunda dose. Tá? Esses casos é importante que sejam notificados, é importante que inclusive sejam avaliados individualmente. Outra contraindicação é se o paciente tiver com alguma doença aguda, alguma doença febril. Se ele tiver com alguma febre, o ideal é que ele não seja vacinado até que melhore o do seu quadro, tá? Ou então, se ele tiver uma doença crônica que agudizou de alguma forma, o ideal também é que a doença se estabilize para o paciente poder receber a vacina, tá? Agora, o paciente que tiver eventualmente recebido imunoglobulina humana, neste caso, o ideal é adiar a vacinação em pelo menos um mês, tá? De forma que a imunoglobulina não interfira na resposta que o organismo da pessoa teria frente à vacina. Com relação a eventos adversos da Coronavac, é sempre bom lembrar que os estudos clínicos dessa vacina, eles identificaram alguns eventos e foram eventos leves. O mais comum foi dor no local da aplicação. Em alguns poucos casos teve eritema, edema, induração, prurido. Em alguns poucos casos também foi notificado hematoma. São eventos mais raros, mas que podem acontecer. Alguns casos tiveram eventos sistêmicos durante os estudos clínicos, como por exemplo náusea, diarreia, mialgia, calafrio, perda de apetite, tosse, artralgia, prurido, rinorreia, congestão nasal, enfim, são eventos adversos sistêmicos, porém leves. Os estudos não mostraram eventos adversos graves. Mas vale lembrar que a gente está falando de uma vacina que foi estudada em algumas milhares de pessoas, só que agora vai ser usada em alguns milhões de pessoas. Então é possível que eventos adversos mais graves apareçam e por isso que a vigilância de eventos adversos pós-vacinação ela é muito importante. Tá? A vigilância ela vai ser importante para avaliar se há relação causal com a vacina, porque a vacina às vezes ela é dada a uma pessoa e a pessoa tem alguma outra doença, algum outro agravo que não tem relação direta com a vacina. Então é importante sempre notificar e avaliar muito bem esses casos. A gente tem que lembrar que vacina é medicamento, como qualquer medicamento, ela causa alteração no nosso organismo e por isso que eventualmente ela pode ter eventos adversos como qualquer medicamento. Ela não está livre disso. A gente tem que lembrar também que vacina é algo ofertado para uma pessoa saudável, então um evento adverso e levar a pessoa a uma doença, uma pessoa previamente saudável a uma doença por conta de algo que foi dado para protegê-la de outra doença, isso é muito sério, isso pode envolver inclusive a credibilidade da ação de vacinação. Pode impactar na credibilidade da ação de vacinação. Então, por isso que vigiar e cuidar dos eventos adversos é muito importante. Lembrar que a vacina foi intensamente testada, mesmo sendo aprovada de forma emergencial, ela passou por todas as fases, estudos pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 do ensaio clínico, e foi avaliado eficácia e segurança. Mas agora a gente precisa avaliar como é que vai ser o comportamento dessa segurança no uso em toda a população. Tá? Lembrar que a Coronavac é uma vacina inativada, ou seja, ela é segura por conta da própria plataforma, por ser inativada. Ela teve uma aprovação emergencial e agora vai ser usada em larga escala. Isso demanda uma vigilância muito criteriosa. Precisamos olhar com muito cuidado para todos os eventos adversos e
Neste momento, todos os eventos adversos precisam ser notificados. As vacinas que são usadas regularmente no calendário vacinal, nós recomendamos que apenas os eventos inusitados e os eventos mais graves sejam notificados. Só que no caso da Coronavac, por conta de ser uma vacina nova, de aprovação emergencial, há uma recomendação da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo de se notificar todos os agravos relacionados à vacina, tá? Temos que lembrar que existem eventos que são raros, que vão aparecer apenas agora. Isso pode acontecer. Nós temos experiência de outras campanhas que utilizaram outras vacinas novas e que eventos novos apareceram. Precisamos ficar atentos. Lembrar que existem eventos coincidentes. Em um momento da campanha, nós vamos oferecer essa vacina para idosos. Idosos têm comorbidades. Então, às vezes, o idoso pode ter um problema relacionado à sua condição básica, sem relação direta com a vacina, mas tem uma relação temporal com a vacina. Então, é muito importante a gente avaliar com muito cuidado para, às vezes, não pôr a culpa na vacina de algo que ela não tem nada a ver, tá? E para fazer isso, a gente precisa fazer a notificação dos casos, preencher os dados com muito detalhe, tá? Primar pelo preenchimento adequado das informações e colocar ali na notificação e na investigação dos casos o maior número de informações possíveis. Então, a identificação da vacina é muito importante, qual é o lote, qual é a dose. O importante é a gente apontar quais são os sinais e sintomas, as datas que iniciaram esses sinais e sintomas, para a gente correlacionar com a data de vacinação, listar, elencar todos os exames que foram realizados pela pessoa que eventualmente teve um evento adverso e detalhar tudo que foi feito durante a sua assistência médica. Lembrar que nós temos um sistema de vigilância que é passivo, ou seja, quem notifica são os profissionais de saúde, tá? Isso faz com que a gente tenha um sistema que tenha um risco de subnotificação muito grande, mas por isso que a gente tem que fazer um esforço de sensibilizar os nossos profissionais para que tudo e todos notifiquem, tá? Notifique tudo e que todos notifiquem, tá? E lembrar que a gente tem um instrumento de notificação, é uma ficha de notificação que está disponível no site para todos os profissionais de saúde. Nós temos um manual de vigilância que regulamenta todo o sistema de vigilância de eventos adversos pós-vacinação do Brasil, e ele aborda o que deve ser feito nessa vigilância e para todas as vacinas. Então, vigilância de eventos adversos pós-vacinação não é uma coisa nova, é uma coisa que é tão antiga quanto o programa de imunização. Aqui no estado de São Paulo nós fazemos isso desde os anos 80. Nós agora precisamos apenas ficar mais atentos por conta da vacina nova, mas já existe e está muito bem consolidado. E agora nós temos uma ferramenta eletrônica nova, né? O VaciVida é um sistema de informação novo que está sendo implementado neste momento de lançamento da campanha de vacinação contra a Covid-19, e ele tem um módulo específico para eventos adversos pós-vacinação, e neste módulo devem ser lançadas todas as informações sobre os eventos adversos. É um sistema online que, em tempo real, todos os níveis administrativos do programa de imunização serão informados sobre a ocorrência do caso de eventos adversos pós-vacinação. E lembrando que a notificação, ela depende do momento de identificação do caso de evento adverso pós-vacinação pelo profissional de saúde. Identificando o caso, ele deve notificar esse caso, tá? A partir da notificação, se inicia uma investigação, que aí precisa de um pouco mais de busca de detalhes, de informações, de exames, tá? E aí, todas essas informações são consolidadas e avaliadas para, por fim, se concluir qual é a relação causal que a vacina tem com o agravo. Ou seja, todas as informações são analisadas e aí o próprio sistema de vigilância ele se posiciona se aquela vacina de fato causou ou não aquele agravo que foi notificado. E o sistema ele tem como uma das suas ações informar quem notificou, dar um feedback com ações e correções sobre a vacinação, qual deve ser a conduta, tudo isso é informado para quem notifica. Então, o sistema ele permite esse feedback. Lembrando que a ficha, ela deixa destacado muito bem quais são os eventos graves quais são os eventos que se classificam como graves e que nós temos que olhar com mais atenção. São aqueles eventos que têm um risco maior de morte, eventos com hospitalização, aqueles que de fato evoluíram para o óbito, enfim, tem uma série de características que definem o que é um caso grave. E lembrar, esse sistema de vigilância ele serve também para notificar erro de vacinação. Ou seja,
se eventualmente teve um erro na técnica de aplicação, teve um erro no manuseio do imunobiológico, alteração de temperatura, pode ser notificado utilizando essa mesma ficha, e aí a ficha tem ali uma definição do que é erro de vacinação. E por fim, os eventos graves e inusitados, esses precisam ser investigados em até 48 horas. Não podemos demorar na investigação na notificação e na investigação desses casos. E sempre procurar fazer o contato imediato, ou seja, deve sim preencher a ficha, deve sim alimentar o sistema, mas quando o caso é grave e inusitado, é sempre bom ligar para as instâncias superiores, a vigilância epidemiológica, o grupo de vigilância epidemiológica e até mesmo o CVE, entrar em contato e já mandar e-mail com o máximo de informação possível para que a gente possa se posicionar e agir se necessário. E lembrar que tem que ligar para o grupo de vigilância epidemiológica, divisão de imunização, e tem a central CIEVS, tem um 0800 que pode ser utilizado para contatos rápidos, para reportar casos e pedir informações, pedir ajuda. Eu agradeço a todos que assistiram a essa aula, agradeço também ao empenho de todos os profissionais de saúde nessa campanha. E lembro vocês que o conteúdo dessa aula está organizado em um PowerPoint que vai estar disponível para o acesso de todos. Muito obrigado!